Sejam todos bem-vindos. Uma leitura para refletir. Pelo espírito de Sheila e uma psicografia de Clayton Levy. Antagonistas. Ninguém passa pelo mundo sem enfrentar antagonismo. Entretanto, procura, quanto possível, não enxergar em teus antagonistas adversários deliberados de tua paz. Esforça-te e os interpretarás como instrumento do mais alto em favor do teu progresso interior. Aquele que não enxerga o mundo pelos teus pontos de vista constitui um impulso para que aprendas a aceitar os outros tal como são. Aqueles que te ferem a alma sensível com palavras ásperas e agente da vida têm ensinado a tolerar. Aquele que te atrapalha na conquista dos ideais mais elevados e companheiro de jornada, te chamando a perseverar. Pensa um pouco e constatará que os teus antagonistas, sem o desejar, representam importante fator de elevação em teu caminho, auxiliando-te no desenvolvimento de virtudes e de resistência morais. Diante deles, vale-te do diálogo equilibrado, e se não te derem ouvidos, envolva-os no clima da prece sincera, porque o fato de eles se posicionarem perante ti como opositores não significa que terás por tua vez de te transformares em adversário ferrenho, cultivando mágoa e irritação. Teus antagonistas são também teus irmãos, e quem já pauta a própria vida pelo clima da fraternidade irrestrita, sabe esquecer o mal e seguir para frente, abençoando e amando sempre. Boa palestra a todos, que todos sejam abençoados. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Vamos, nesse momento, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidando para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para com todos aqueles que se encontram lá fora, e para com toda a humanidade. Amado Mestre Jesus, divino amigo, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos, possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, e assim nos tornar melhores cristãos, para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz.
Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Senhor presente, nosso irmão Laércio, grande trabalhador, divulgador da doutrina espírita, presidente da casa, grande amigo. Prezados irmãos, queridos amigos, boa noite a todos. Uma satisfação sempre nos encontrarmos neste espaço por alguns breves instantes e refletirmos sobre as orientações, os esclarecimentos da doutrina espírita. A doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo Cristo. Já há quase mais de 2000 anos, Cristo, numa das suas últimas reuniões com os discípulos, com os apóstolos, diz-nos que mais tarde enviaria um outro consolador e que ele estaria no meio de nós sem que nós o vêssemos. Chega ao cenário terreno o advento da doutrina espírita em 1857, com Allan Kardec, através da obra basilar da doutrina espírita, a primeira obra, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a filosofia espírita, todos os princípios que sustentam o edifício do Espiritismo estão assentados em O Livro dos Espíritos, tratando aqui da filosofia espírita. Allan Kardec formula 1019 questões, resposta dos espíritos superiores. Aqui encontramos nesse livro quase todos os questionamentos que nós venhamos a fazer sobre as nossas vidas. Resposta dos espíritos. Então, o advento do espiritismo, ele acena um novo momento para a humanidade, a era do Espírito, condição em que nos encontramos já de podermos compreender os objetivos maiores da vida. Tanto que um dos conceitos básicos da doutrina espírita é: o Espiritismo vem tratar da origem, da natureza, do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Neste conceito, encontramos aí quase todo o entendimento que se possa buscar no bojo da obra da doutrina espírita. A filosofia, como eu disse, no Livro dos Espíritos, completa-se com as demais 4 obras básicas da doutrina espírita, sendo elas o Livro dos Médiuns, que vai tratar da ciência espírita, todos os fenômenos das relações entre o mundo material e o mundo espiritual e vice-versa, vamos encontrar explicações da fenomenologia espírita em O Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita. Então nós temos aqui a filosofia, Livro dos Espíritos, ciência, Livro dos Médiuns. Na terceira obra vamos encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar do aspecto moral da doutrina espírita, o aspecto moral dos ensinamentos do Cristo. Então nós temos o tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião.
As outras duas obras, a Gênese, que vai trazer uma teoria da origem das coisas, sobre Deus, sobre o universo, a criação do Espírito. E a última obra, o céu e o inferno, que são as consequências mesmas do nosso processo evolutivo. Compreendendo isso, nós compreendemos muita coisa acerca da vida, trazida pelos espíritos superiores, anunciados pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás. Quando, então, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, e é um recorte da mensagem contida no capítulo 5, que vai falar do Cristo Consolador. Então ele faz um recorte e coloca no prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que os espíritos superiores, como estrelas cadentes, sob o comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. Então ele está falando dos espíritos superiores, na vinda do advento da doutrina espírita, na vinda do Consolador prometido. Espalham-se por toda a superfície da Terra, tantos fenômenos que nós sabemos e ouvimos, e muitas vezes conosco mesmo, dessa presença iluminada de espíritos superiores. Espalham-se por toda a superfície da Terra para iluminar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. Tudo isso está contido nos ensinamentos da doutrina espírita. Nesse sentido, nesse conceito que nós falamos, de que o Espiritismo trata da nossa origem como espírito, cada um de nós, da nossa natureza e do nosso destino, para onde estamos indo, para onde estamos caminhando, nós nos perguntamos muitas vezes sobre os acontecimentos diversos nas nossas vidas. Será que tudo que acontece conosco está predeterminado numa programação espiritual? Todos os acontecimentos da nossa vida estão pré-determinados? E é sobre isso que a gente vai discorrer. Já falei quase 15 minutos, né? Não entrei no tema ainda. Que a gente vai discorrer nas questões de fatalidades, né? Que é comum nós ouvirmos, mas que fatalidade, sobre algumas coisas que acontecem nas nossas vidas e nas vidas de muitos que nós compartilhamos nesse espaço terreno. Isso é uma fatalidade, isso foi uma fatalidade, já estava predeterminado, já estava previsto. Será que é isso mesmo? Então Allan Kardec trata também dessas questões lá no capítulo 10 do livro dos Espíritos, que é das leis morais, né? Terceira parte do livro dos Espíritos, da lei da liberdade. São 10 leis morais, né? Essa aqui é a lei da liberdade. E tem um capítulo dentro desse, um item desse capítulo, que vai falar de fatalidades, em que Allan Kardec vai fazer essas perguntas, então, para ver se a gente compreende os lances, os eventos, os acontecimentos que todos nós nos deparamos na vida. Nunca esquecendo da assertiva de Eclesiastes, né, no Evangelho, em que ele vai dizer: a felicidade não é deste mundo, né? Confirmando o que Jesus dissera: no mundo só tereis aflições. E quando entendemos isso, nós devemos apoiar o nosso pensamento nas leis que regem os mundos. O planeta Terra faz parte de uma das moradas nossas, ainda em estágio de evolução. O plano Terra está na categoria de planos de provas e de expiações. Portanto, todos nós estamos aqui, todos, exceto aqueles que em missão vêm. Os demais, todos nós estamos provando e expiando. As duas configurações do nosso estágio evolutivo se faz presente: prova e expiação. Sendo a prova o desafio para evoluirmos, sendo a expiação a obrigatoriedade de passar por determinadas situações na vida, como resgate
de algo que nós fizemos em existências anteriores. Plantamos e colhemos em algum tempo, se não na mesma existência, noutra. Então esse é o resgate, essa é a expiação. E a prova é o desafio, é o novo, para fazer com que a gente evolua em conhecimento e em moralidade. São as duas asas de elevação do espírito. Certo? Uma certeza que nos consola é: todos nós estamos evoluindo. E no conceito que ele diz sobre o nosso destino, todos nós temos esse destino determinado, que é a nossa perfeição. Todos vamos chegar à perfeição. Podem ficar tranquilos. E isso é muito consolador. Então, quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, ele diz que está aqui de passagem para fundar o reino de Deus nos corações dos homens, ele está dizendo para nós também estamos de passagem. Com a fundação do reino de Deus em nossos corações, nós começamos a desenvolver um pensamento diferente sobre a vida, para desenvolver virtudes, para conquistar virtudes, e para remover ou destruir ou ressignificar, reorganizar as vicissitudes que são causadoras dos nossos sofrimentos diversos. Esse é o balanço da vida. A transição de espíritos inferiores para espíritos superiores. Para se conquistar isso, todas as vicissitudes, as más inclinações, as más tendências têm que ser superadas, têm que ser dominadas. E quando nós conquistamos a essência de tudo isso, que é o amor, nós seremos espíritos felizes, não momentaneamente, felizes eternamente, em mundos não materiais, que o espírito puro não precisa mais estar encarnado ou reencarnado. Então é um processo reencarnatório que vai acontecendo justamente para que essas asas nossas vão sendo desenvolvidas, conhecimento e moralidade. Então nós estamos muito distante ainda do conhecimento pleno das coisas, mas nós vamos chegar lá. Quando eu digo que estamos distante, o nosso parâmetro é o Cristo. É a figura mais extraordinária que esteve junto de nós há 2000 anos e está presente conosco, porque ele diz isso: onde 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou entre elas. E nós temos essa convicção, essa certeza de que ele se faz presente, justamente com a presença dos bons espíritos que em nome dele atuam. E toda vez que fizermos uma caridade, tivermos uma boa ação em nome do Mestre, ele está presente conosco. Então esse processo ele vai acontecendo gradativamente. A natureza não dá saltos. Então na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da nossa encarnação, e os Espíritos respondem: Deus impõe porque é uma lei, não é porque o Espírito quer ou deixa de querer, é imposta porque é lei, temos que cumprir isso, visando a nossa felicidade. Deus impõe a reencarnação a fim de fazer chegares à perfeição. E Kardec pergunta: como chegar à perfeição numa única existência? Não dá. É necessário reencarnar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. E isso vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas em fazer o bem. Toda vez que fazemos o bem pelo bem, nós estamos encontrando esse clima do reino de Deus dentro de nós. E o reino de Deus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando se constrói isso aqui dentro, tudo fica leve, fica suave. Jesus diz isso também: meu fardo é leve, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Quando amamos, tudo fica diferente. Tem um processo que nós vamos descobrindo nas experiências reencarnatórias, nas relações com o mundo, nas relações com o outro, na vida social, na vida familiar. Tem um processo que vai acontecendo. Então na questão, vamos entrar aqui, fatalidade, na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Fatalidade. Ele faz 3 perguntas numa só. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, se são pré-determinados, o que vem a ser do livre-arbítrio de cada um de nós?
Olha a pergunta que ele fala. Ele amarra aqui uma série de coisas, né? Tinha que acontecer isso mesmo? Tinha que morrer dessa forma mesmo? O que acontece? Então os espíritos vão responder, os espíritos superiores respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. A gente não lembra disso. E se alguém nos perguntar, a gente vai dizer assim: mas eu não escolhi passar por isso. Escolheu sim. Você não lembra. Porque no momento da reencarnação tem o véu do esquecimento, para que a gente não lembre das coisas, principalmente ruins, que a gente fez. Porque se lembrar das coisas ruins que a gente fez, o sofrimento fica maior ainda. Então tem o véu do esquecimento. A gente não lembra. Mas provas que escolhemos, onde é que está isso? Né? Então lá no capítulo 2, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar da vida espírita, da vida do espírito no mundo espiritual, quando ele está na erraticidade, se preparando para uma nova reencarnação. E ele faz uma pergunta interessante sobre provas, né? Que é na questão 258 do Livro dos Espíritos, só para completar essa questão lá na Lei da Liberdade. Escolha das provas, está lá. Vadimecum do Espírita, Livro dos Espíritos, tá? Escolha das provas, um capítulo específico disso. Quando na erraticidade, ou seja, quando estivermos no mundo espiritual, desencarnados, entre uma encarnação e outra erraticidade, ou seja, aquele espírito que tem a necessidade de reencarnar, porque tem espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar, são espíritos que já não precisam mais, portanto, esses espíritos não são considerados espíritos errantes, espíritos na erraticidade, e sim aqueles que precisam reencarnar. Então, quando na erraticidade, e eu confirmo aqui para vocês, que todos nós que estamos aqui, todos vamos reencarnar novamente. Muitas vezes. De preferência no plano Terra, né? Que está mudando de configuração para um plano de regeneração, onde o bem predominará, por isso um plano de regeneração. Então, que todos nós já podemos nos considerar com as credenciais para continuarmos nesse plano, senão nós vamos ser convidados a reencarnar num outro plano cuja vibração é compatível com o nosso estágio evolutivo. Então, fazer o bem, aproveitar esses instantes, né, que a gente ainda tem, para conquistar essa condição, né, de continuar nos vendo por aqui, né, dona Elsa? Muito bem, vamos lá. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito consciente, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele tem. Os espíritos respondem: ele próprio escolhe. Se alguém está indignado com a sua existência, com a sua condição, está indignado com a sua própria escolha. Toda escolha feita pelo Espírito visa o seu adiantamento, porque no mundo espiritual, liberto da matéria, o Espírito tem mais lucidez, tem mais entendimento da vida. Então, ele escolhe aquilo que vai ser favorável ao seu crescimento espiritual. Então, ele mesmo escolhe o gênero das provas. Veja, gênero das provas. O que vem a ser isso? Gênero de provas. Por exemplo, o espírito pode escolher a prova da riqueza, é um gênero de prova. Ele pode escolher a prova da riqueza. Se for merecido e no entendimento dos espíritos superiores que ele vai suportar isso, ele vai nascer num berço de ouro. Certo? Isso é um gênero. Ele pode escolher nascer num berço desprovido de recursos, pobre, gênero de prova. Ele pode escolher nascer entre malfeitores,
porque ele entendendo que foi um malfeitor, eu preciso estar nesse meio para que eu consiga dominar isso. Vai nascer ali. Eu preciso estar num meio para provar a minha paciência, e vai estar num meio, num grupo familiar, num trabalho, onde vão estar cutucando isso nele, para que ele possa vencer isso. Isso é muito simbólico naquela imagem de São Jorge lutando com os dragões, com um dragão, né? Que tem uma imagem assim nas igrejas, né? Então São Jorge está lutando com os dragões, mas não é os dragões externos, são os dragões internos dele. É o bom combate, como diz Emmanuel, das nossas más inclinações. Então é aquele combate. E é isso que a reencarnação proporciona para cada um de nós, ter o combate no gênero de provas que nós escolhemos. Tá? Então nós escolhemos esse gênero. E vai nos ser concedido o gênero das provas, né? Com a engenharia espiritual, celeste, que nos acompanha, né? E a gente vai nascer nessa condição. Então esse é o gênero de prova. Então aquela questão lá, a fatalidade dos acontecimentos, quando escolhemos isso, nós instituímos, como diz aqui, vou ler na íntegra a resposta, escolhendo o gênero de prova, institui o espírito para si uma espécie de destino. Certo? Trabalha e não fica rico. Não adianta. Não vai. Joga na Mega Sena e não vai. Né? Porque é uma espécie de destino, e claro que tem todo um arranjo para que isso se cumpra. Mas eu não escolhi ser pobre, escolheu. Isso não quer dizer riqueza ou falta de riqueza interior, humana, né? Então é um gênero de prova. Então institui para si uma espécie de destino, que é a consequência das coisas mesmas e da posição em que se acha colocado. Mas eu não escolhi nascer nessa família, escolheu. Porque é ali que estão aqueles que vão te ajudar a você desenvolver as suas potencialidades de amor, que é o objetivo maior. Não tem outro. E não adianta fugir. Efeito bumerangue, você foge e se encontra mais adiante noutra condição. Né? Geralmente, quando se foge, a condição seguinte é pior. Assim sucessivamente. Como Jesus, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Muitas vezes a gente vem para a casa espírita encharcado de dor, porque nos desviamos da rota. Aí a dor nos conduz novamente para os trilhos. Então ele fala das provas físicas. Pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, é senhor de si. Então veja bem, provas, gênero de provas físicas, né? Estando nesse lugar, se achando nesse lugar, fazer o bem ou não fazer o bem é de escolha do espírito, que é a questão moral. Nascer num berço de ouro, fazer o bem ou não fazer o bem nesse lugar é de escolha do espírito. Então, quanto às provas morais, não tem nada, está plenamente na liberdade do espírito. Se ele tem liberdade de pensar, tem liberdade de obrar. É assim. Então, provas físicas, sim, institui um destino. Provas morais, não, porque em qualquer lugar em que nós estejamos situados na vida, nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Certo? Então tá, muito bem. Aí ele avança. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira com que procedem. Não estará nisso o destino, esse infortúnio? Não está aí um destino?
Parece que se constrói uma casa e a enchente leva. Aí agora eu vou fazer uma casa em cima do morro. Você faz em cima do morro, o morro desbanca. Você faz... Não está aí uma coisa, parece marcada? Parece, né? Parece. Olha o que o Espírito responde. Vou repetir a pergunta para a gente não perder o foco. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Sai de um acontecimento, acontece outro. Sai de uma situação, acontece outra. Os Espíritos respondem: sim, são, talvez, coisas do destino pré-configurado. São, talvez. Olha isso, é importante que a gente situe. Senão a gente vê espírita dizendo: isso aqui é kármico, isso aqui é não sei o quê. Não é, não. Nem tudo é. São, talvez. Poucas, outras não. Porque as provas e as expiações estão correlacionadas com eventos importantes que vão acontecer no decorrer da vida para te dar um impulso. Mas não é todo dia. Não é o todo dia. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas, os espíritos escolheram. Porém, aí ele nos coloca, né? Ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas escolhas, das vossas imprudências, dos vossos desregramentos. A maioria das coisas que nós sofremos são por escolhas nossas aqui e agora. Não são obra do destino. Ou por falta de conhecimento, ou por imprudência, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por egoísmo. Você faz isso. É uma pergunta que se faz. Na BR está ali sinalizada a placa de trânsito, velocidade máxima de 100 km por hora. Se você anda a 130, você está incorrendo num risco voluntário. E se acontecer alguma coisa, não é obra do destino, é obra da imprudência sua. Você desrespeita uma lei. E pode acontecer um acidente ali. Certo? Uma outra coisa que escapa a isso é o suicídio, é o atentado contra a própria vida. Né? Ninguém vem programado para tirar a vida. Isso está numa questão moral, que os espíritos vão chamar de covardia moral, de enfrentar as coisas da vida. Falta de fé, vazio existencial. E aí o leque é grande das situações que nos vemos enredados pelas nossas próprias escolhas na maioria das vezes. Né? Então, porém, diz os Espíritos, a maioria dos acontecimentos negativos que nos deparamos no dia é pelas nossas faltas mesmas, por falta de conhecimento, por imprudência, por orgulho, vaidade, egoísmo, essas coisas que sempre geram sofrimento, sempre, porque isso é uma má paixão. Então Kardec vai dizer: reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, pelo esforço que faz em domar as suas más paixões. Então precisa de um esforço, de um exercício continuado, disciplinado, para domar aquilo que nós sabemos que carregamos. Cada um sabe das suas más paixões que precisa atacar na vida, né? Não é olhar para o outro, é olhar para si. O Evangelho é um livro, um espelho na sua frente, né? Então é isso. Os Espíritos nos orientam a isso, né? Aí tem uma pergunta muito boa. Na realidade, todas são boas, né? Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Porque Kardec insiste. Kardec é chato. Ele insiste. Ele é crítico. Porque ele precisa fechar todas as pontas. E por que ele fecha todas as pontas? Porque é uma ciência divina. E ele precisa compreender isso. Então ele instiga, ele pergunta, e ele tinha capacidade para isso, como missionário que foi. A ponto dele colocar a doutrina espírita sob o olhar da ciência do mundo. Se algum ponto da doutrina nós estivermos equivocados, se a ciência apontar que nós estamos equivocados num ponto, não é a doutrina toda,
num ponto, numa pergunta. A gente abandona a pergunta e segue a ciência. Até hoje, ninguém ousou dizer qualquer coisa sobre o conteúdo doutrinário da doutrina espírita. E por uma questão muito lógica, quem presidiu o advento da doutrina espírita foi o próprio Cristo. E o Cristo é um espírito puro, superior, conhece todas as coisas que passam por aqui, todas, profundamente. Não tem erro, não tem equívoco, porque Ele disse para nós: antes de vocês existirem, antes de nos tornarmos espíritos pensantes, dotados de razão, Ele já era um espírito puro. Ora, se a Terra tem 4 bilhões de anos e meio, segundo a ciência, Jesus já era um espírito puro há quilômetros. Nós nem consciência tinha. Estávamos estagiando ainda nos reinos minerais, vegetal, animal, para depois no nominal. É profundo, né? Filosofia. Filosofar faz bem, tá, para a vida. É muito profundo. Não está nisso uma fatalidade, então? Kardec pergunta. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, dela não podemos furtar-nos, dela não escaparemos. Se chegar o nosso momento de desencarnar coletivamente hoje, alguma coisa acontece aqui dentro do centro espírita que a gente desencarna todo mundo. Mas não se preocupe, a gente vai estar mais vezes aqui, não vai ser hoje. Certo? Então Kardec pergunta mais adiante, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Olha a pergunta que ele faz. Se a nossa hora não chegou, não morreremos? Não. Não. O bom é que a gente não sabe disso, né? Quando é que é a nossa hora, porque se a gente soubesse, o bom é que a gente não sabe. Não saberemos. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Milhares de exemplos. Você está lá em coma, daqui a pouco, opa, já estava desenganado, a família já estava orando e ele volta para a vida. Quando não for a hora, não é a hora. Quando for a hora, é a hora. Porque a vida tem esse curso de início no berço e finda. A vida não, a existência inicia no berço, termina no túmulo. Todos nós viemos com uma carga vital para um determinado tempo. E esse tempo, né? E é um tempo que nós não sabemos, porque diz respeito à condição de cada um e à necessidade de mais tempo ou menos tempo nessa experiência. E assim sucessivamente. Interessante que nós, quando dormimos, nós ensaiamos a morte toda noite. Veja, ninguém sente nada enquanto está dormindo. Tá? E tem pessoas que dizem assim, até eu fiz essa exposição na terça-feira à tarde, tem pessoas, nós, né? Eu mesmo muitas vezes, estou louco por uma cama, quero apagar. A gente diz assim, né? Eu quero apagar, só quero acordar amanhã renovado. E a gente vai, né? E apaga, feliz da vida. Está morto. Você está morto ali, você não vê nada. E é assim que a gente vai ficar depois. A gente está morto. Mas nós vamos deitar tranquilo. Sabe por que a gente vai deitar tranquilo e querer aquela noite de sono prolongada e que nada nos atrapalhe? Porque no nosso entendimento nós temos a certeza que vamos acordar no outro dia. E vamos para a praia, né? E vamos passear, que a gente tem certeza. Então a gente vai para a morte porque tem a certeza que vai acordar no outro dia. Mas a gente apaga.
né? Agora imagine, assim, ir para a morte e despertar no mundo espiritual liberto do corpo. Olha que maravilha! Esse entendimento de libertação, de passagem, desvencilhar-se, como diz Francisco de Assis, obrigado, quando ele desencarna, né? Ele se ajoelha do lado do corpo e diz: obrigado, meu Pai, pelas minhas vestes corporais. Olha que maravilha, nós todos poder fazer isso, né? Mas a nossa condição não permite ainda, talvez para alguns. A gente é muito apegado às coisas materiais, ao nosso próprio corpo físico. Ainda bem que a gente tem um tempo curto, né? 80, 60, na média aí, 60, 70, 80 anos, né? O que é 80 anos para a existência, para a vida do espírito imortal? É 1 hora num ano, fazendo uma relação, é 1 segundo num ano. É curto, e ainda bem que é isso, né? Imagina nós ficar aqui 200, 300 anos, que nem tartaruga. O que vocês estariam vendo de mim aqui com 200 anos? Né? Que a gente vai mudando, porque o corpo tem a função do corpo é esta, né? O corpo ele tem a sua maturidade e decrepitude, o espírito não, é sempre ascendendo, sempre evoluindo. Então, nesse tema, aqui eu só fiz 2 perguntas, mas são quase umas 15 perguntas que Allan Kardec faz em torno desse tema, que é legal de ler e entender um pouquinho mais, né? Para que a gente se situe da nossa relação com o mundo material, com o nosso próprio corpo físico e com as coisas das relações que nós temos nesse mundo, né? Então o Espiritismo explica isso. Todos nós que estamos reunidos aqui e nos seus grupamentos familiares, temos entrelaçamentos espirituais para que isso aconteça, para que a gente esteja nesse lugar para desenvolver alguma coisa, nos unindo cada vez mais, nos amando cada vez mais, desenvolvendo a solidariedade, a paciência, a tolerância. Está lá as boas paixões transcritas no Sermão do Monte pelo Mestre Divino, Mestre Jesus. Bem-aventurados os simples, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os humildes. É isso que a gente precisa desenvolver. Desenvolvendo isso, nós estamos amando a nós próprios e ao nosso semelhante, nos credenciando a felicidade o mais breve possível. Então, que o Mestre Divino nos inspire e que a doutrina espírita, com seus esclarecimentos, iluminando os nossos pensamentos, dilatando o nosso entendimento para além das fronteiras do mundo físico, descortinando a pátria espiritual, onde todos nós haveremos de estar voando pelo pensamento. Onde está o teu pensamento, aí tu estás. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que assim seja. Pai amado, Jesus querido, queremos te pedir que aonde quer que haja dor e sofrimento, que a tua luz se faça sentir. Olhai por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, por todos aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, queremos te pedir por todas as famílias do mundo inteiro. Leva a tua paz, Senhor, a tua luz, adentra em todos os lares, abençoando as famílias. Também te convidamos neste momento para ir conosco através do pensamento,
adentrar em nossos lares, nos lares dos nossos familiares, de todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições. Deixa a tua paz, Senhor, a tua luz, envolver a todos no teu amor. Amado Mestre, olhai por todos, encarnados e desencarnados, que nesse momento clamam, Senhor, pela vossa proteção, pelo auxílio do alto, e que possamos todos nós entender que nunca estamos sozinhos, que o anjo da consolação está ao nosso lado, muitas vezes enxugando as nossas lágrimas, aliviando as nossas dores, sejam elas físicas, espirituais ou morais. Pai de vida, bondade, Senhor de nossas vidas, nesse momento todos nós queremos te pedir, e ao nosso amado Mestre Jesus, que derrame sobre todo o planeta Terra as tuas bênçãos de paz, de amor e de luz, que seja limpado e desfeito todas as energias pesadas, deletérias, para que a luz de Jesus Cristo faça brilhar em toda parte, sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações, em especial nesse momento, Senhor, pelo nosso Brasil, celeiro do mundo, vós mesmo disseste, aonde implantaste o teu Evangelho, que possamos todos nós nos unir em oração, bons pensamentos, boas energias, enviando a todos que estão sofrendo, todos que estão passando por conflitos diversos. Vós sabeis, Senhor, das necessidades de cada um. Queremos te pedir nesse momento por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, Senhor, a tua casa, e todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que se encontram lá fora, que possamos todos receber tudo aquilo que de bom nesse momento está vindo do alto para com todos nós, das mãos poderosas de Jesus. Que possamos estar receptivos para todas essas bênçãos que neste momento são enviadas a todos nós, e que os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, que fiquem aqui na casa para receber toda a assistência do alto, todo o amparo, todo esclarecimento, libertação e a paz de que tanto necessitam, e que todos nós encarnados, ao retornar a nossos lares, que possamos ser acompanhados dos nossos anjos de guarda, nossos mentores amados, e envolvidos pela tua luz, mas que façamos que essa luz permaneça junto de nós hoje e sempre. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Te pedimos também por todos os nossos entes queridos, onde quer que se encontrem. E assim, amado Mestre Jesus, divino amigo, com os nossos corações em harmonia e cheios de gratidão, nós te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração de cada um aqui presente e daqueles que aqui não estão. Muito obrigada.